E o prefeito? Prefeito, o deputado estadual, como falei, para quem está entrando no programa agora, é bom repetir, Rodrigo Bacelar, ele foi entrevistado sexta-feira do programa e ele anunciou aqui, em primeira mão, que o restaurante popular que foi fechado em junho de 2017. 2017, na época alegou falta de recurso, depois tentou retomar, Marcão, hoje deputado federal, chegou a assumir a secretaria colocando isso como meta para o ano passado, tentou parceria, se reuniu com o vice-governador, Rodrigo depois entrou para tentar fazer essa ponte e o Rodrigo anuncia aqui que vai vir sim esse ano, projeto esse ano, mas só pelo governo Wilson Witzel, sem a participação do município. Como é que você vê isso? Eu vejo da melhor maneira possível, Luiz. Se vai ser reaberto, isso é muito bom para a população de Campos, independente de quem seja o pai da criança. Né? Nós tentamos reabrir, mas a dificuldade está posta. Nos falta recurso para pagar os RPAs, nos falta recurso para manter em dia os hospitais contratualizados, temas importantíssimos. Não que não seja o restaurante popular, muito pelo contrário, mas se nos falta recurso, como manter tantos outros serviços? Por isso que muitas das vezes a gente fez ajustes, a gente fez cortes, não porque a gente queria fazer, porque não tinha recurso para poder mantê-los. De que adianta manter um restaurante se não vai ter recurso para poder pagar a empresa que ganhar a licitação no final do mês? De uma certa forma ela vai fechar. Então ter a informação de que o governo do estado garante que vai reabrir, isso é muito bom para a população de Campos. Eu, enquanto prefeito, fico satisfeito. O que aconteceu lá atrás, inclusive a época, como você bem colocou, hoje, deputado federal Marcão Gomes, era o nosso secretário de Desenvolvimento Humano e Social, que hoje está sendo exercido pela doutora Priscila brilhantemente, né? A gente abriu as portas para o governo do estado. Olha, a gente está aqui pronto, inclusive houve uma conversa, né, quando foi despachar diretamente com o próprio vice-governador Cláudio Castro, que sempre recebe o governo da melhor maneira possível. Quando tive com ele há um mês para tratar de questões de empresas do Porto do Açu, de uma obra aqui no canal Campos Macaé, né? Houve uma conversa lá atrás, quando o Marcão colocou o nosso governo à disposição para fazermos uma parceria. Não houve interesse do Estado naquele momento em avançar nessa parceria. Repito, o município estava pronto para, junto do governo do Estado, reabrir o restaurante popular, porque sozinho, financeiramente, era inviável fazermos. Mas quando a gente escuta agora, né, quando o deputado estadual Rodrigo fala que será reaberto pelo governo do Estado, eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque não tem aqui um prefeito que está preocupado, se outro governo abrir. O importante é que a população vai ser atendida. Se ele tem condições de abrir, eu acho que cabe sim ao governo do Estado também abrir. Vale lembrar que o restaurante popular estava fechado em 2016. Foi reaberto depois, foi municipalizado depois. Sim. Né? Véspera do processo eleitoral. Pelo prefeito Rosinha. Véspera do processo eleitoral. Quando o Campos já vivia uma crise que foi necessário buscar empréstimo, ou seja, não tinha um compromisso lá atrás de atender sim as pessoas. Na minha opinião, tinha um compromisso de fazer politicagem e não de cuidar das pessoas. No entanto, que já sabia que não haveria condições de manter o pagamento, por que reabriu aquilo que não tinha condições de manter? Eu não estou aqui para brincar com a vida das pessoas, muito pelo contrário. Então, se o governo do Estado assume que vai reabrir, é motivo de celebração da minha parte. E me colocar à disposição, se precisar, daquilo que precisar, para que possamos ajudar, para que o restaurante seja aberto, que esteja dentro das nossas possibilidades, estaremos fazendo. Ontem mesmo, falei com a secretária Fernanda, falei com a subsecretária Cristiane, da parte de assistência social do Estado, trocamos mensagens pelo Zap, falei com a Cristiane, que é a subsecretária, pelo telefone, ela pedindo que a nossa equipe esteja pronta para receber a equipe do Estado essa semana, seria hoje, mas por uma questão que o governo do Estado está atendendo ainda demandas de outras cidades que sofreram com as chuvas. Essa visita técnica será na próxima sexta-feira, ou seja, a Prefeitura tem feito a parte dela e se coloca à disposição para poder ajudar, se for necessário, a reabrir. Agora, quanto a reabrir, é motivo de celebração, independente de quem seja o pai da criança. Rafael, vou entrar em um outro tema também, pelo menos 2 comentários, e como tem muitos comentários, eu acabei perdendo aqui pelo celular, não vou poder citar os ouvintes, e peço desculpas a eles por isso, mas é uma questão que todo mundo que anda pela cidade sabe, que é a questão de buracos nas ruas de Campos, né? Seja na área central, ontem eu estive em Guarulhos, aquela rua atrás do shopping ali, para achar uma faixa para você passar é mais difícil tem mais buraco do que rua naquele trecho ali atrás do shopping. É uma área de um investimento importante, né? Um shopping, tem um condomínio ali perto também, enfim. Operação Tapa Buraco, tem alguma previsão? Porque a cidade está realmente com buraco em todos os pontos, seja na área central, seja na área mais distante. Tem alguma previsão quanto a isso para tentar resolver essa situação, que é uma cobrança de todo mundo, sobretudo quem dirige? Arnaldo, a gente precisa entender, né,
que tapar buraco é prioridade, a gente encara isso como responsabilidade, a gente fez isso rigorosamente quando tinha recurso para fazer, e hoje a gente vem fazendo isso de forma hercúlea, com trabalho de mão de obra própria, muitas das vezes, da Secretaria de Obras, parabenizar o secretário Clédio, que faz uma atuação brilhante, muito mesmo, sem recurso, para a gente poder enfrentar essa questão. Por óbvio, uma cidade de 4.000 quilômetros quadrados de extensão, quase 4.027 quilômetros quadrados de extensão, numa falta de recursos, você não pode garantir que todos os buracos sejam tapados. Não estou fugindo dessa responsabilidade, entendo sim e vivo essa realidade que roda a cidade toda. É um problema grave que enfrentamos e estamos buscando solução. Estamos trabalhando, eu não quero antecipar, para buscar um caminho alternativo que não dependa muitas das vezes, que a prefeitura seja mais independente de qualquer contrato, mas como a gente não tem condição de pagar o contrato que hoje existe na prefeitura, a gente não pode também cobrar que há de serviço. Também não adianta sair fazendo, nem o empresário nessa dificuldade financeira que o município vive vai querer fazer para não receber. E, da mesma forma que eu tenho um buraco que eu tenho que tapar, eu tenho uma RPA que eu tenho que pagar, eu tenho contratualizado que eu tenho que repassar o dinheiro, eu tenho um lixo que eu tenho que manter rigorosamente em dia, eu tenho a merenda, eu tenho um medicamento, eu tenho um insumo. Uma conta que é simples, por exemplo, para o ano de 2019. Aí é bom para o chefe de família, para a chefe de família, que está nos ouvindo aqui agora, para aquele jovem que já pega o seu dinheirinho, já ajuda, né, o seu salário, já ajuda na renda da família. Se você tem uma arrecadação muito menor, você precisa eleger prioridades. Mas, poxa, Rafael, o tapa-buraco não é prioridade? É. Mas vamos pensar nas nossas realidades. Nós tivemos 1,8 bi em 2019. 1,8 bi em 2019. 1,100 vai diretamente para a folha de pagamento. Ativos e inativos, 1,100, direto para a folha de pagamento. 150 milhões vão para pagar, entre aspas, dívidas. A gente está falando da venda do futuro, a gente está falando de parcelamentos que são necessários, que deixaram atrasados lá atrás, mas que a nossa gestão tem responsabilidade de manter rigorosamente em dia, até para que a gente possa receber recursos federais. A gente está falando de FGTS, de INSS, a gente está falando de Prev Campos e tantos outros parcelamentos que somos obrigados, muito embora eram obrigados e não pagavam, por exemplo, precatórias que a gente vem mantendo rigorosamente em dia para que a gente possa receber os recursos, mais 150 milhões. Então vamos lá, 1,100 da folha dos servidores inativos e ativos, não estou falando aí nem de RPA, 1,100, mais 150 dessas, entre aspas, dívidas e pagamentos que somos obrigados a fazer. Nós estamos falando aí de 1,250. 1,800 menos 1,250 nos sobram 550 milhões. 550 milhões para RPA, hospitais contratualizados, lixo, insumos, medicamentos, merenda, tapar buraco. A pergunta é simples, né? O que fazer com esses 550 milhões, tendo todos esses serviços para poder manter? E não tem como você ir numa árvore e buscar esse dinheiro, que não há dinheiro em árvore. Não há dinheiro em árvore. Por isso os nossos esforços, a nossa coragem de tomar medidas difíceis, que trazem desgaste, mas que são necessárias. Aí eu volto no exemplo do chefe de família, da chefe de família, que tem aquele pouquinho e que ele tem que manter vários serviços da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, com aquele pouquinho. Essa é a nossa realidade hoje. Mas a gente vem trabalhando com os recursos próprios da prefeitura para manter minimamente aquilo que é mais grave, mas a gente já tem feito esforço para tão logo poder voltar com essa operação e tapar os buracos da cidade. Repito, sendo tão importante quanto os outros serviços também. Mas na ausência de recursos, temos que buscar soluções e não há mágica para isso. Rafael, a gente podia falar mais sobre as questões de infraestrutura, mas enfim, o tempo é exíguo. Você falou aí da relação que Arnaldo falou dos projetos, você respondeu da relação com a Câmara. A verdade é que 2020 se adiantou, em 2019 houve aquela impasse ali com o G8, né? O orçamento foi votado esse ano, teve um movimento até inteligente taticamente de Fred Machado com o deputado federal Vladimir Garotinho, fazer um acordo entre bancadas de governo e de oposição para rachar o G8 e, de fato, rachou e aprovou o orçamento. Como é que está hoje? Quer dizer, eu me lembro da entrevista que o Fred Machado deu aqui, se não me engano, em maio do ano passado, que ele falou que estava atento a que fosse coxar o alambrado. E não estou coxando o alambrado, estou pulando o alambrado. E antes do que era previsto.
O deputado estadual Rodrigo Bacelar, também falando aqui, é muito ligado a Igor Pereira, que é líder do G8, falou que acha normal que um governo enfrenta um desgaste natural por ser governo, crise financeira. É natural que as pessoas busquem caminhos, vereadores, para tentar a sua reeleição em outubro. Como é que você vê esse processo todo? Aloysio, eu não vou dizer que eu acho normal, porque eu acredito em outras coisas também. Eu vou citar aqui. Né? Mas não sou eu que estou enfrentando a primeira vez isso. Por isso que eu entendo, como o deputado Rodrigo disse, é normal no processo político. Não é normal para mim. Não é normal para mim. Acredito também, por mais que ele entenda normal, não é normal para o deputado Rodrigo, porque isso ele não faz. Né? Isso ele aprendeu dentro de casa, com um dos homens mais firmes que eu conheci, que eu convivi na política, é o seu Marco Bacelar. Né? É normal a gente conviver com pessoas que vão para o mais fácil. Aí eu concordo com o deputado Rodrigo, acredito que tenha sido isso, não posso afirmar por ele, que ele tenha desejado dizer. Né? Num processo, vésperas de um processo eleitoral, existem aqueles que a gente já sabia que iam existir. Né? Aqueles que sim têm um compromisso com a cidade, independente do voto ou não, né? E aqueles que preferem buscar o voto e fugir do problema. Alguém acha que eu quero enviar projetos para a Câmara que vão me trazer desgaste no final do ano que antecede o ano eleitoral, sendo eu pré-candidato? Não. Mas sendo isso uma alternativa para minimizar os problemas da cidade, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu digo isso desde o início. Acima de mim, dos meus objetivos políticos, está a minha cidade, está a nossa população. E eu não vou fugir desse compromisso. E por óbvio que a gente sabia que o mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Alguns dizem que foi cedo demais, outros dizem que foi até tarde demais. A gente sabia que existem aqueles que na hora, né, no linguajar bem campista... Aqui no governo pregasse isso antes. Aqui no governo que pregasse isso antes. Entendeu o que eu estou falando? Então, no linguajar bem campista, quando o pau ronca, né, ao invés de enfrentar... No linguajar bem campista, quem me sabe, eu sou nascido e criado aqui. Né, às vezes eu tento minimizar muito o meu linguajar, que é muito campista. Não, tá né? ok. Quando o pau ronca, foge. Eu não vou fugir. Entre o processo eleitoral ali na frente e tomar as medidas que são necessárias, eu vou continuar tomando as medidas necessárias. Por isso que eu sou pré-candidato a prefeito. Eu não gosto de enfrentar esse tema agora, porque eu acho que é momento de todo mundo pensar em cuidar da cidade, em fazer minimamente a cidade sobreviver a esse caos financeiro que nós vivemos, que com muita coragem e muita responsabilidade a nossa gestão vem enfrentando, fazendo milagre, fazendo das tripas coração para que possamos manter essa cidade viva. Mas para também não ficar nenhuma dúvida, eu sou pré-candidatíssimo a prefeito, simplesmente por uma coisa. Essa definição de Juviana deu aqui, né? Então, ótimo, repetindo um deputado estadual Juviano, então, já que ele usou, né? Eu sou pré-candidatíssimo, senão fica parando a dúvida. Só que essa não é a minha preocupação agora. O processo eleitoral está vindo, ele vai se aproximar. Não existe possibilidade de plano B? Tem vários ouvintes aqui que perguntaram. Eu sou muito cuidadoso, Aloysio. Né? As pessoas que me conhecem sabem da minha formação religiosa. As pessoas me conhecem, inclusive terça-feira é um dia especial para mim por ser devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É o dia que sempre que estou em Campos, hoje infelizmente não estou, nem estou fazendo a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, só se Deus tiver para mim um plano B. Se ele tiver um plano B para mim, que é não estar aqui, ou não me dá saúde para estar aqui, né, eu não sou. Mas, se ele me der condições, eu sou. Eu sou simplesmente por uma coisa, por acreditar que esse é o verdadeiro projeto para Campos. Esse é o verdadeiro projeto. Se alguém ali na frente apresentar, obviamente, né, que com outros moldes, que é um direito da pessoa, às vezes um perfil mais para lá, um outro perfil mais para cá, com algumas ações de mudança, mas não há outro caminho para Campos que não seja esse, de fazer as medidas, tomar as medidas que são difíceis, de coragem. Se alguém garantir agora que a partir de 1º de janeiro de 2021 começa a brotar dinheiro em Campos, aí o cara pode prometer tudo. Mas se não pode, eu quero saber o seguinte, da onde que ele tira dinheiro para manter tudo que podem vir a prometer. Não estou falando que vão prometer. Essa é a grande questão. Por isso que eu sou pré-candidatíssimo, simplesmente porque eu acredito no que a gente está fazendo. Por mais difícil que seja a compreensão de alguns. Mas por que é difícil a compreensão de alguns? Isso é normal, isso é normal. Se vivemos um mar de rosas nos últimos anos, sobrando dinheiro, quando o prefeito ou a prefeita tinha que sair para saber se ia contratar Tiaguinho a 150 mil ou Luan Santana a 150 mil, se ia construir os arcos da Beira Valão a 20 milhões, o CEPOP a 100 milhões, a Cidade de Criança a 10 milhões, hoje o prefeito não. Ele tem que sentar todo dia na cadeira. Quem me conhece sabe que eu gosto de estar na rua conversando com as pessoas.
Mas quem me dera se eu pudesse fazer isso. Porque eu tenho que ficar na cadeira tomando decisão difícil. E eu não sou de passar decisão difícil para secretário. Eu sou de assumir a decisão que fui eleito para isso. Eu fui eleito para isso. Agora, hoje a realidade do prefeito não é ficar mais decidindo se vai gastar 100 milhões com o CEPOP, 20 milhões com os arcos da Beira Valão ou 10 milhões com a Cidade da Criança. É sentar para fazer conta quando que ele vai conseguir recurso para manter o RPA em dia. Quando que ele vai conseguir recurso para conseguir fazer o repasse municipal, o pagamento municipal aos hospitais contratualizados. Onde que ele vai buscar a solução para tapar buraco numa cidade de 4.000 km². Essa é a nova realidade. Essa é a realidade para frente. Seja minha ou de qualquer outro prefeito de Campos. Daqui a 11 meses ou daqui a 4 anos e 11 meses. Essa é a grande realidade. Vamos ter coragem para enfrentar? Eu tenho coragem para enfrentar. Por isso que hoje eu me coloco como pré-candidato. Simplesmente porque eu sei o que a gente vem fazendo durante esses 3 anos e 1 mês e sei o que queremos fazer para frente. Simplesmente continuar administrando com responsabilidade, com austeridade e mostrando para as pessoas que não existe mágica. Existe sim responsabilidade, trabalho e coragem. Prefeito, quando a gente fala da projeção para o tabuleiro de 2018, tem um ponto aí que é muito importante, que é o julgamento no Supremo Tribunal Federal com relação à partida dos royalties, né? Seria em novembro, foi adiado agora para 29 de abril. Qual a sua perspectiva com relação ao julgamento? Como ficaria Campos caso essa partilha passasse? E o tabuleiro político, você acha que altera mesmo com relação, caso a partilha passe a valer? Eu acho, Arnaldo, eu acho. Né? Eu acho que, independente primeiro dos royalties, o tabuleiro vai alterar. Né? O tabuleiro vai alterar. Tem muito pré-candidato ainda. Tem muito pré-candidato ainda, né? Não que não sejam, acho que cada um tem o livre-arbítrio de escolher se quer ser ou se não quer ser, se preencher os requisitos, né, da Justiça Eleitoral, da lei eleitoral, ele pode ser, ela pode ser, quem quer que seja, mas eu acho que independente dos royalties vai alterar. Acontecendo, né, aquilo que a gente vem lutando, e eu lutei bravamente, inclusive vários atores lutamos bravamente para que houvesse pelo menos o adiamento, né, da votação, como aconteceu para o próximo dia 29. Você, Vladimir, ocupado um palanque na praça. Sem dificuldade nenhuma. Nós temos que ter maturidade, eu tive, ele teve, de entender que, apesar das nossas discussões, nós temos um objetivo maior, né, porque é manter aquilo que é direito nosso. Mas hoje, aquilo que a gente escuta, por exemplo, estou na Brasília hoje, tratarei desse assunto também, nem que seja minimamente, ouvindo de bastidor. O que a gente entende, escuta, é que não é missão das mais simples alterar isso pelo Supremo. Por isso que um dos caminhos, a gente discutiu isso lá atrás, é a Câmara Federal buscar uma alternativa legal dentro da própria Câmara Federal. O deputado Marcão, né, inclusive, falou numa entrevista que ele concedeu à Folha no último domingo. Esse é um dos grandes objetivos dele, né, enquanto parlamentar federal representando o Estado do Rio e a nossa cidade, a nossa região. É buscar essa alternativa junto com os demais pares lá da bancada do Rio de Janeiro, da bancada fluminense. É ensejar a questão no Pacto Federativo. Mas é exatamente isso. A alternativa está dentro da Casa Legislativa Federal. Né? Na minha opinião, a gente não pode ficar achando que os ministros vão votar favoravelmente, por mais que possamos buscar. A Alpetro já está representada no processo, vai buscar fazer a defesa do processo. Da qual você é presidente. Da qual eu sou presidente, mas nós não podemos nos limitar a isso. Por isso que pedimos, independente de questões partidárias, grupos políticos, o processo eleitoral que se aproxima, temos que estar todos unidos buscando a defesa do nosso Estado e, consequentemente, do nosso município ser produtor e, mais que produtor, altamente dependente das receitas de royalties. Falando de Rodrigo, da entrevista de Rodrigo que sexta-feira, mas ele e Marcão tiveram alguns atritos aí no ano passado, públicos. E depois o Rodrigo se aproximou nessa tentativa da parceria do Restaurante Popular, né, em parceria do Estado com o município. O Rodrigo esteve aqui e teceu elogios, falou inclusive dessa coragem sua de tomar decisões difíceis. Mas perguntado sobre esse último tema da nossa entrevista, sobre projeção para 2020, ele projetou um segundo turno, na projeção dele, base no presente, né, entre Vladimir e Caio Viana, candidato ao qual ele deve apoiar. Como é que você vê essa projeção? Só me permite em 10 segundos, Aloysio, repetir para quem nos escuta, né? O meu foco é administrar a cidade, né, independente do resultado eleitoral, até dia 31 de dezembro de 2020. Vou tomar as decisões que são necessárias, por mais desgastes que elas possam me trazer, que elas trazem, pelo bem da nossa cidade e da nossa população. Mas eu não posso também fugir de uma pergunta que trata do processo pré-eleitoral e não vou fugir. Quem me conhece sabe que eu não sou de fugir de perguntas. Repito, sou pré-candidato, sim, a prefeito de Campos. E com relação à análise do deputado Rodrigo, é interessante, não sei se ele vai, acho que não. Nós temos uma relação pessoal muito bacana.
eu e o deputado Rodrigo, nós temos uma relação pessoal muito bacana. Eu tenho uma relação com o pai dele muito próxima, muito carinhosa com o seu Marco, mas a gente tem maturidade para entender que por mais que tenhamos relação pessoal muito bacana, a gente se encontra no Farol, bate papo, discute sobre política, a gente se encontra em campos, busca alternativa de forma conjunta, da mesma forma que eu sou independente para buscar o meu caminho, o deputado Rodrigo é independente para buscar o caminho dele. Ele vai, por óbvio, né, inteligente como é, habilidoso como é, tem uma habilidade de bastidor que poucos têm, ele vai fazer a opção dele lá na frente. Eu não tenho dúvida que ele já me enxerga e vai me enxergar como uma opção. Mas é uma opção dele, dentro do livre-arbítrio. Mas isso não vai afetar a nossa relação pessoal, caso não seja de caminharmos juntos, que hoje tende a não ser, está posto aí, né? E também nem vai afetar a nossa relação enquanto prefeito e deputado, repito, até pelo menos dia 31 de dezembro de 2020. Dia 31 de dezembro de 2020. O que eu acho, Aloysio, é que tem muita água para passar embaixo da ponte. Tem muita água para passar embaixo da ponte. Voltando um pouquinho numa pergunta que Arnaldo fez, na pergunta que Arnaldo fez, eu disse que muitos vão mudar de opinião independente do resultado da partilha dos votos. Mas acredito que tantos outros também vão mudar de opinião se houver a partilha. Estamos falando aqui, ele está falando aqui, tanto o Arnaldo quanto você, ninguém citou o nome aqui. Estamos falando aqui de Vladimir. O que se cogita que se passar a parte. Ele falou isso em Santa Sim, Maria. sim. Eu Por isso que eu quero falar o nome do personagem. Não, eu acho que o deputado... Porque, só para ouvinte, é que ele falou que se ele repensaria a condição de pré-candidato se passar a partir dos royalties no Supremo. É isso. Eu acho que do livre-arbítrio dele, ele tem o direito dele escolher se ele quer ser ou se ele não quer ser. O que eu posso afirmar por mim. Eu sou pré-candidato, porque até hoje, na história de Campos, quem mais se aproximou daquilo, de administrar uma cidade, perto daquilo que pode vir a ser, se houver a partilha dos votos, foi eu. Quando a gente recebe, e eu dei uma entrevista... Mas seria muito pior, né? Seria muito pior. Mas eu quero dizer para as pessoas, Aloysio, o seguinte, né, para todo mundo que nos escuta, quem mais se aproximou de uma realidade foi eu. Dessa realidade que está acontecendo hoje. Né? Se já está difícil, e somos obrigados a tomar decisões difíceis, nessa realidade financeira, com a receita que hoje temos, imagina se houver a partilha. Né? Então, mas independente disso, eu sou pré-candidato a prefeito. Né? Porque eu acho que a gente tem um compromisso, que é administrar a cidade com a realidade que ela nos impõe, né, com a realidade que o momento histórico nos impõe, que o momento financeiro nos impõe, e eu não vou fugir dessa missão. O melhor dessa história, Aloysio, Arnaldo, Beto, Marco Antônio e todos os ouvintes, o melhor dessa história eu só aprendi dentro da minha casa. Né? O melhor dessa história, a população que escolhe. O melhor dessa história. Né? Se a gente vivesse em outros regimes, que não fosse o regime democrático, talvez estivéssemos sentados esperando que algum rei maior, algum imperador maior decidisse quem fosse administrar. O melhor dessa história é que é a escolha da população. Por mais difícil que seja, mas, poxa, Rafael, eu tenho o pé no chão. A gente sabe que a aceitação não é aquela de 2016. Mas a gente sabe também, a gente tem pesquisa para isso, né, porque a gente se baseia em pesquisas, né, de que quando senta na mesa para analisar, peraí, será que ele não fez porque ele não quis? Ou será que ele não fez porque ele não pôde fazer realmente? Porque a realidade financeira é essa aqui. Mas peraí, na minha casa, realmente, minha renda caiu pela metade, eu tive que dizer não muitas das vezes para os meus filhos, que eu amo muito. Eu acho que a gente vai ter muito debate pela frente ainda, que vai abrir a cabeça de todo mundo, que vai apontar um caminho para todo mundo. Mas, independente disso, até o final, seja agora ou seja daqui a 4 anos e 11 meses, repito, cumprindo a legislação eleitoral, eu sou apenas pré-candidato, como qualquer um é pré-candidato, a gente vai estar continuando nessa missão, que é administrar a cidade independente do momento que ela esteja. O que não pode é fugir. Né? No momento de dificuldade, isso eu não vou fugir. Poderia eu estar, de repente, jogando responsabilidades, não tomando as medidas que eu tenho que tomar, mas não, estou tomando as medidas que eu preciso tomar, e que desafio. Quem que não estaria tomando essas medidas? Só quem não quisesse o bem de Campos. Você falou aí da democracia, eu sempre recordo da frase de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, que, como diria Kennedy depois, o homem que uniu o animo inglês, enviou a guerra e derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E acho que é um consenso entre os historiadores que a causa principal da derrota da Alemanha nazista foi ter aberto uma guerra em 2 frentes. Com a Inglaterra e depois invadindo a União Soviética. Isso é um consenso. Você não abriu frente demais quando você, médico, teve a greve dos médicos, hospitais agora esse problema, EPAs,
servidor, quando propôs alguns ajustes, comerciante CDL, não é frente demais para abrir? Assim, eu falo a nível tático, estratégico. Aloysio, óbvio que é frente demais, mas foram necessárias. Né? Essas ações minhas foram necessárias. Era muito melhor não ter um médico me questionando, não ter de repente, né, a classe logística, essas pessoas, né, essas diretorias me questionando em alguns momentos, não ter de repente, foi ligado ao governo Rosinha. Que foi ligado, mas eu não quero entrar nesse mérito. Sim, vamos lá. Não é o caso você, mas esse prefeito de 37 anos aqui tem que ter cuidado com as palavras. Mas quando me atacam, eu não sinto dor. Que eu quero dizer, entendeu? Eu entendo que a gente faz parte do processo. Alguns, se você fala qualquer coisa, amanhã já está se sentindo dolorido por qualquer que nem foi crítica. Mas vamos lá. Todas essas frentes, como você bem colocou, que eu não abri porque eu quis. Porque foram necessárias serem abertas. Seria por mim, por qualquer outro prefeito que tivesse a coragem que eu estou tendo. Essa é a grande questão. Quando a gente fala que a realidade financeira de Campos mudou, é porque ela mudou. O número está posto. O número está posto, é matemática, 2 mais 2. Como que você busca outras soluções? A questão são os hábitos. Eu fui o primeiro prefeito de Campos a ter que enfrentar essa obrigatoriedade, não foi desejo, foi obrigatoriedade de mudar esse conceito em Campos, que não tem mais recurso, precisamos priorizar. E priorizar a prioridade, dentro da prioridade. Né? Ainda assim nós temos que priorizar dentro da própria prioridade. Agora, né, eu quero deixar claro que a minha relação com todos esses que você mencionou vai sempre ser a melhor possível naquilo que depender de mim, buscar alternativas para solucionar as questões, né, que forem possíveis serem solucionadas, mas entendendo que a minha condição enquanto prefeito, seja agora ou seja depois, ela é passageira. Virá outro ou outra, agora ou depois. E as condições serão minimamente as mesmas. Pode melhorar um pouquinho, mas eu não acredito, todo mundo sabe disso, de que não vai melhorar da noite para o dia. A minha opinião é que o que eu estou enfrentando, o outro vai ter que enfrentar. Nós vamos ficar brigando e botando a culpa naquele que estiver na cadeira, ou nós vamos sentar junto para buscar uma solução conjunta? Porque independente de prefeito, as classes logísticas serão as mesmas, os médicos, mudando um pouco o outro que se aposenta e outro que entra, serão os mesmos. Tudo isso vai continuar. A gente não vai buscar uma solução conjunta, a gente vai perder essa oportunidade de buscar uma solução conjunta, porque a situação financeira de Campos tende a se manter a mesma. Ou piorar. Tendo em vista que no próximo dia 29 de abril, a gente tem a votação do Supremo Tribunal sobre a redistribuição dos royalties. Prefeito, a gente vai chegando para o momento final da entrevista, e até mesmo atendendo a demanda do grupo de WhatsApp do Folha no Ar, a gente vai para um pinga-fogo. A gente vai falar sobre os pré-candidatos a prefeito de Campos. Queria que você usasse uns 10 segundos para falar a sua opinião sobre cada um deles. E vou começar então com um nome que a gente já citou aqui, o deputado federal Vladimir Garotinho. Eu acho que não teve a oportunidade, quando tinha influência direta no governo da mãe, que vendeu o futuro 3 vezes e que administrou essa cidade com recursos que jamais viram, e agora quer apontar caminhos que ele sabe que não existe, esse que ele aponta. Então, mas é um direito dele ser candidato. Teve muita oportunidade durante 8 anos. Se eu tivesse a metade do dinheiro que a mãe dele teve, um pouquinho mais, estava tudo resolvido, coisa que eles não tiveram condição de resolver. Caio Viana. Não tenho intimidade com o pré-candidato Caio Viana. Já tivemos algumas relações. Né? Ele era mais novo quando o pai dele administrou essa cidade, quando tinha o pai e a mãe, porque a mãe tinha influência direta no governo do pai, tinha dinheiro de sobra para transformar a Praça São Salvador, e não priorizou, muito pelo contrário, inchou a folha, que hoje é um grande problema de qualquer gestão, mas assim como todos os outros, tem o direito dele de pleitear a candidatura. Deputado Juliano. Deputado Juliano, fomos vereadores juntos, né? Temos uma relação pessoal bacana, respeitosa, né? Vem no mandato dele de deputado estadual e, assim como eu coloquei, ele também tem o direito dele. Presidente da Federação do CDL, Marcelo Mérida. Marcelo, é difícil, né, a gente ficar tecendo. Primeiro que, para mim, né, todo mundo tem o direito de ser. Né? Eu não tenho uma relação boa quando eu encontro com o Marcelo, ele enquanto representante de federação, mas ele tem que entender que o privado é diferente do público. Ele compreendendo que o privado é diferente do público, talvez ele possa se colocar, mas primeiro tem que entender que o privado é diferente do público.
Pelo PSDB tem a candidatura do Lelis Beethoven. É justa querer ser candidato na representatividade que o partido dele tem. Zé Maria Rangel pelo PT. Acho que é justo também. Foi candidato a candidato a deputado federal no último ano de 2018. Representa um grupo, representa uma bandeira, né, independente das articulações. Está no direito dele de buscar uma pré-candidatura. Alexandre Buchaú. Não vejo expressão no Alexandre Buchaú, né, mas tem o direito dele também. Se conseguir espaço, tem o direito dele também. Roberto Henriques. Olha, o ex-deputado, o ex-prefeito Roberto Henriques, né, em sendo candidato agora pré-candidato, seria uma candidatura que ele poderia muito bem dizer, né, porque foi o único que já foi prefeito de Campos que viria buscar. Qual seria a mágica para essa realidade? Sendo que ele já administrou a cidade com altos recursos, né, quando ele foi prefeito, naquelas vacâncias que aconteciam, naquelas mudanças que aconteciam. Mas, repito também, tem o direito dele como qualquer um tem. Às vezes, Aloysio, Arnaldo, pode parecer, né? Poxa, Rafael, você está falando, todo mundo tem o direito de ser. E eu não vou ficar tecendo aqui, né, comentários sobre A ou sobre B, sabendo que amanhã, né, hoje, por exemplo, estou indo para Brasília buscar recursos para uma crise grave financeira que a gente vive. O que não pode é ficar, né, apontando soluções mágicas quando não existem. Se houver alguém disposto a apontar um caminho que esse realmente se enquadra à realidade financeira, aí eu acho que está preparado para ser candidato a prefeito de Campos. Se ficar só na ilha da fantasia, né, não tem condição, porque nós não vivemos numa ilha da fantasia. Eu não vou pedir para analisar Rafael Diniz, porque é pernóstico que fala de si mesmo, mas vou fazer outra pergunta, já que tem 1 minuto. Se o povo de Campos conferir uma nova oportunidade em outubro, o que se faria diferente? Aloysio, é muito difícil, né, entendendo que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte, né, a realidade do próximo prefeito de Campos vai ser essa. Mas eu falo de Rafael Diniz. Dia 4 de fevereiro, eu não tenho dúvida que estaremos buscando as mesmas alternativas que hoje estamos buscando. Isso sem pensar no dia 29 de abril. Né, eu acho que continuarei nesse mesmo perfil de tomar as medidas que são necessárias para ajustar. Acredito que teremos ali na frente uma máquina muito mais ajustada, que já temos, na verdade, né, foi provado por mim que dá para administrar em Campos com 2 bi por ano. Foi provado por mim no ano de 2018 que dá para administrar Campos com 2 bi por ano. Pena que nós tivemos 1.600 no primeiro ano e 1.800 no terceiro ano, devendo repetir essa mesma receita no ano de 2019. Deus queira que não, os royalties também não, mas é o que projeta. Eu acho que talvez sair mais do gabinete, está dialogando mais com as pessoas, mas eu tenho um problema muito grande, que é a responsabilidade. Ela é mais forte que o meu desejo de fazer política. Né, talvez me comunicar mais com as pessoas, talvez eu me comunicaria mais com as pessoas, entenderia e aprendi que vale a pena, né, se comunicar mais com as pessoas, é também um ato tão importante quanto fazer e refazer as contas, estar mais próximo das pessoas, explicando o que está acontecendo. Talvez esse tenha sido um dos grandes erros meus ao longo da minha gestão. Me preocupar menos em me comunicar com as pessoas e me preocupar mais em tomar as decisões que eram necessárias, por mais difícil que fosse, melhores para aquelas pessoas. Talvez seja esse um perfil meu diferente no ano de 2021, caso isso venha a ocorrer, respeitando a legislação eleitoral. Bom, agradecer, vou liberar vocês, tem viagem para Brasília, agradecer. Boa sorte lá, né, sobretudo para trazer recursos para a cidade. Enfim, Arnaldo, Marco. Exatamente. Não, eu quero desejar ao Rafael sucesso aí nessa viagem a Brasília, que você consiga alguma coisa a mais, né? Tá realmente muito difícil, Arnaldo. Eu também agradecer pela disponibilidade e, como os dois, também desejar boa sorte em Brasília, porque todo mundo tem colocado aqui, Rafael, todo mundo que passa por aqui, Pudim, o Rodrigo, falam muito dessa questão financeira e dessa nova realidade, que é buscar essas articulações com os outros entes federativos. O Rodrigo colocou isso muito aqui também. Pra gente poder Gilviano também colocou. Para a gente poder receber esses recursos, a gente precisa manter minimamente algumas contas em dia, e que me custam por ano 150 milhões. Quantas coisas eu não poderia estar fazendo com 150 milhões que eu tenho que pagar, que eu tenho que gastar para manter minimamente... Para estar negativado para conseguir minimamente parcelamentos em dia para poder receber esses recursos.
recursos. Isso é gestão responsável. Eu que agradeço a oportunidade, a Luiz, o Arnaldo, Marco Antônio, Beta, todos os ouvintes, procurei ser o mais claro possível, peço desculpas, mas eu tenho que pegar o carro agora para poder estar pegando um voo em Brasília, para estar lá junto ao deputado federal Marcão, buscando recursos. Né, Abdo também vai, né? Doutor Abdo também estará nessa reunião hoje no Ministério, e buscando soluções, buscando recursos. E com relação ao ano, né, é muita luta, muito trabalho. Continuarei com coragem para fazer o que eu tenho que fazer. Continuarei com coragem para fazer o que eu tenho que fazer. E para aqueles que acham que tem muita coisa decidida já, há quase 4 anos diziam que nem candidato eu seria. Como estão dizendo agora de novo. Então. Houve gente que disse que você não ia ganhar para vereador. Que eu não ia ganhar para vereador e que nem partido eu teria para prefeito. E as pessoas, quem me conhece, sabe. Se tem uma coisa que podem ter igual a mim, mas eu acho que é difícil ter maior disposição para o trabalho e para o enfrentamento. Só que agora o meu enfrentamento é administrar essa cidade como ninguém nunca foi obrigado a ter. Quando chegar o momento do enfrentamento, que hoje é só pré-eleitoral, a gente vai estar fazendo esse enfrentamento para mostrar a gestão de austeridade, de responsabilidade, de coragem que nós somos e colocar na mão da população, que eu acho que é melhor. Mas há quase 4 anos diziam que nem partido nós teríamos. E vamos para a luta, porque a missão é grande e que todo mundo que se coloca como pré-candidato entenda que acima de todos nós está a nossa cidade. Se tivesse dinheiro para reformar a Praça São Salvador, não estaria reformando a Praça São Salvador, eu estaria investindo no desenvolvimento da cidade. Eu não estaria pegando 500 milhões de reais e desperdiçando para ficar perdido no Fundecam. Eu não estaria construindo nem CEPOP, muito menos Arco da Beira Balão. Estaria investindo para poder transformar a nossa cidade. Desperdiçaram dinheiro quando tinha de sobra e agora querem contar a história. Não. A gente trabalha mostrando que essa é a realidade da nova história de Campos. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Fiquem com Deus. Nós vamos agora a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, mas continuaremos eu, Aloysio e Arnaldo, porque tem muita coisa para se comentar. Rafael, boa viagem. Obrigado. E até a próxima. Vamos ao intervalo e voltamos já. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos.